Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma semana, dia 1º de setembro de 2020. Estamos aqui para falar um pouco e conversarmos um pouco sobre a nossa obra 24 horas. Sobre a nossa obra 24 horas. E como não poderia deixar de ser diferente, quem abre os trabalhos, quem é o primeiro a trazer as suas 24 horas lá em 2003, foi Tranca-Rua, um Exu que eu tenho a honra de trabalhar e de aprender, né? E esse amigo que vai aí nos reportar diversos segmentos, diversas falas, diversos olhares, diversas perspectivas, uma das quais para nós é importante trazermos à baila nesse primeiro momento é a de separar, distinguir, clarear o que nós estamos compreendendo e chamando por Exu. Exu tem toda uma carga pejorativa, discriminatória, e essa discriminação e essa diminuição não pode ser desvencilhada de um racismo religioso, uma intolerância religiosa que se caracteriza pelas perseguições às religiões de matrizes afro e de tudo que se refere e que se menciona esse universo, esse nosso universo África, né? Esse nosso universo preto, esse nosso universo que não é poupado nem mesmo nas dimensões astrais, nas dimensões espirituais. Isso é uma outra discussão, mas que permeia tudo isso que vamos falar de Exu e da representação que se causa quando a gente cita esse nome. Distinções aqui que são boas fazer. Nós temos, primeiramente, os amigos do candomblé que estão grafando o Exu, quase que na sua origem iorubá mesmo, como Exu, né, com S. E essa demarcação traz a conotação, o entendimento do Exu enquanto orixá. Um, um outro desdobramento energético, que não é o que estamos falando aqui nesse primeiro momento, mas seria esse raio de força mais alto no qual todos os outros derivam. Né? Então, esse Exu, enquanto orixá, enquanto essa força da natureza, muito próxima, se não idênticas à dos Elohims que aparece mesmo na Bíblia. Uma correspondência dessas forças da natureza, essas forças naturais, Exu, pertenceria no primeiro instante, nessa concepção enquanto orixá, a essas representações. Então, esse é um lugar que ainda não é o que e o qual nós vamos estar falando aqui na obra. O segundo é do Exu, que a gente grafa lá na obra como com letras maiúsculas, e aí já da forma como a gente utiliza no português mesmo, com X, Exu, reportando a entidade. E a entidade Exu são o foco dos 24 horas, é essa entidade Exu que comigo trabalha e se apresenta como Tranca-Rua, mas que se apresenta e trabalha em outros centros, em outros lugares, com feições diferentes. Isso é muito comum. Tanto que é estranho ver médiums que adentram esses preconceitos dos mais diversos, porque o que nós estamos vendo nem sempre corresponde ao que está sendo vibrado. E essas vibrações às vezes têm tonalidades das mais diversas, que podemos, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção, com um tanto mais de respeito, compreendermos tanto
as que trabalham com vibrações mais densas e pesadas, mas têm uma alta luminosidade, quanto das outras que querem se apresentar com alta luminosidade, mas têm uma baixa vibração. Não é o tema, não é a questão, mas é para distinguir. Então, esse termo Exu, que é o que nós vamos estar focados aqui inicialmente enquanto entidades, são as que são trabalhadas pelos amigos da Umbanda, né? Eles dizem respeito aí a muitos itinerários, a muitos folclores também, que é bom irmos distinguindo e vamos tratar já já um pouco mais sobre isso. E, finalmente, o que apavora e o que lança para dentro desse panteão do medo, da repulsa, é que qualquer entidade, ou desculpa, qualquer desencarnado, sem consciência, baderneiro, viciado, que está mais aqui no nosso plano do que em qualquer outro, quando baixa em qualquer terreiro ou baixa em qualquer religião de matrizes de orientações pentecostais, ele se apresenta e se intitula Exu. E a gente aqui do astral quer dizer se não são, por favor. O fato de eu sair por aí dizendo que sou coronel não significa que eu seja, embora eu me apresente por diversos lugares assim, né, carteiradas. Então nós temos a maioria das manifestações de contatos iniciais que as pessoas têm com o espiritual se dão mediante seres desencarnados que desencarnaram em situações de vício, em situações de baixa consciência do processo da morte, e aí se atrelam mesmo e fazem, compactuam com os mais diversos sortilégios, com os mais diversos tipos de práticas, inclusive ou principalmente para produzir um mal sobre outras pessoas. Queremos fazer a distinção de que esses não são Exus. Recebem outros nomes, recebem outras caracterizações, que eu não me recordo agora. Robson Pinheiro, em Tambores de Angola, fala muito bem sobre isso. Depois dele, outros muitos também vieram trazendo essas informações que estamos trabalhando aí desde lá de trás, 2003, essa obra aqui, Tambores, mais ou menos mesmo tempo, né? Tá, ponto então, que é só mais uma correspondência gravitando sobre essa nossa intolerância, é de que no seu aspecto mais mítico, que é uma leitura possível e é uma leitura viável, e seria ainda mais rica e viável à medida que formos deixando para trás a nossa intolerância religiosa e adentrarmos as mitologias, né? A mitologia iorubá e a mitologia banto, altamente rica, veríamos Exu, e muitos estudiosos percebem assim também, a gente não deixa de fazer essas pontes nas mitologias comparadas, há uma correspondência entre Hermes, entre Mercúrio e o próprio Exu. Eles estão ali como mensageiros, aqueles que transportam mensagens de um plano para o outro entre pessoas, entre seres. São os mensageiros dos deuses. Exu, então, na sua essência, ele guarda justamente esse papel, essa função que nos é cara e que é a tônica de quando e enquanto falarmos e percebemos Exu enquanto entidade, que é para onde nós vamos agora, é o que nós vamos começar a ler aqui um pouco, mas essa distinção me pareceu importante fazer para quebrarmos a vala comum, o buraco comum que é lançado o termo Exu.
E enquanto Exu tem diversas falanges, não as conheço. A Umbanda é, é um campo do qual desconheço quase que completamente. Então tem lá as diversas falanges que eu nem ouso aqui. Tem pessoas mais qualificadas que explicam, ensinam, e quem está na gira conhece isso muito mais do que eu. Vou para outro caminho, que é esse aqui, de apresentar um pouco desse da tônica das discussões de como e qual que foi ou que era as 24 horas na vida de Tranca-Rua, esse Exu que trabalha comigo. Começamos assim. Domingo, madrugada de segunda-feira, feriado nacional, 21/4/2003. Estou ao lado de Tranca-Rua. É assim que se chama e se declara esse irmão de caminhada, que se apresenta aos olhos dos videntes como um ser alto, pele negra, queimaduras no corpo que cada vez mais vão voltando ao normal, assim como algumas cicatrizes. Pernas cambotas, pés e mãos que cristalizam como fossem garras. Olhar penetrante e impactante de quem conhece todos os desejos e reconhece o gosto de cada um deles. Noutrora, ele carregava muitos cadeados junto ao seu corpo. Hoje possui uma única chave, um símbolo que carrega na altura do peito, representando o poder e a força de abrir e fechar caminhos. Abrir e fechar caminhos, entrar e sair, são os movimentos basilares e essenciais dos Exus. Eles lidam com as energias das repressões, dos tabus, do escondido, do confinado, do não dito, do não pensado, do não expresso. Lidam com a energia sexual no seu estado mais primário. Lidam com a energia do querer, do possuir, do conquistar, do desejar no seu estado mais básico. Nossos medos, nossas fantasias, nossos recalques, nossas privações, tudo isso alimenta Exu. Tudo isso lhe proporciona o banquete de ser quem ele é. Nos ajuda a limpar, escamotear uma parte nossa que envergonhamos. Lutamos para não ter e fazemos de tudo para esconder. Reprimir essa energia cria e ocasiona os mais diversos graus de transtornos, mas isso é outro assunto. Pelo menos era naquele tempo, hoje não mais. Hoje já temos condições muito maiores e melhores de adentrar esses outros assuntos, porque são as alterações dessa cartografia energética, são as alterações dessa cartografia astral que estamos vivenciando e estamos vivenciados, né? O que assusta tanto nos Exus é que eles lidam com essa energia, a energia sexual, que nós tratamos e lidamos muitíssimo mal, especialmente nos meios religiosos. Tá aí Flor de Lis, que não nos deixa mentir, tá aí João de Deus, que também não nos deixa mentir, tá aí diversos casos nos quais a energia sexual, essa tal de associar tudo que é sujo, tudo que é imundo, tudo que é errado, tudo que é pecado ao sexo, e de como que isso então vai fazendo um movimento de escuridão, vai desenvolvendo e potencializando um movimento de repressão. E os Exus, seja na sua expressão enquanto entidade, seja nesses usos que fazem de goécias contra nós, se alimentam disso. Então é dos medos, dos receios, das fantasias estranhas, esquisitas, que temos medo até do pensar, do imaginar, do fantasiar. É essa repressão toda que alimenta Exus. E quando eu digo alimenta Exus, eu estou aqui já tentando ir para esse lugar, que em 2003 não era tão claro, mas em 2020, 2017 já era, e 2020 ainda mais, e é isso que parece que estamos fazendo, limpando, trabalhando,
quando a gente pega mídias como essa, Facebook, YouTube, mídias sociais de maneira geral, aquilo que em mim, aquilo que no outro estava num lugar que às vezes nem nós acessávamos, hoje a gente lança, hoje a gente solta. Então essa agressividade, essa obscenidade no seu sentido mais cafajeste do termo, que é o racismo, a homofobia, as discriminações de todas as ordens, isso tudo está sendo lançado, isso tudo está vindo à tona, isso tudo está sendo percebido cada vez mais. É um movimento que já estava lá anterior a 2003, de uma repaginação dessa cartografia do astral. Desde lá nós temos dito, temos falado, temos conversado, temos orientado, temos percebido que não tem mais um umbral daquela forma como se foi desenhada por diversos médios em outros momentos. Está diferente aquilo. É um outro lugar. Essas repaginações cada vez mais vão nos colocando e vão nos indicando, vão apontando que esses lugares são coletivos, que essas partes abjetas, negadas, rejeitadas são partes nossas. E é nessa viagem, nessa toada, que Exu, Tranca-Rua, vai nos dando muitos elementos aqui, que provavelmente não vai dar tempo de adentrar, mas vai ficar também escrito lá no blog e depois vai ficar também escrito para baixar lá no site. Enfim, prossigo aqui. Na madrugada de domingo, ele e outros vieram me chamar para iniciarmos nossos trabalhos. Ao sair do corpo, levados a uma região do umbral, na costa terrestre, local de muita escuridão e um sentimento no ar de medo e desassossego, sendo necessário muito equilíbrio interior para não se deixar afetar pelas cenas dantescas e seres dantescos que por lá passeiam e habitam. É parte dessas mudanças e dessas alterações, tá? A moralidade dos trabalhadores da luz tende a considerar esses lugares e seus habitantes como irmãos necessitados, endividados e coisas do gênero, o que de fato são. O inusitado é ouvir Tranca-Rua e outros nos esclarecer que o lugar que eles habitam, a energia que eles usam e especialmente quem eles são, deve-se à nossa dificuldade de lidar com os nossos desejos. Aqueles lugares eram criados pela dificuldade de olharmos para o nosso querer, nossa vontade e reconhecer a fúria, a raiva, a inveja, a cobiça, a ira, a tristeza, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e tantos outros pontos que, por não reconhecermos em nós, acabamos por cocriar e dar mecanismos de perturbação de tudo isso em outros. Numa perspectiva energética em que nada se perde e tudo se transforma, não é difícil considerarmos que nossas energias de recalque vão parar em algum lugar. No caso, Tranca-Rua nos mostra que ela alimenta um umbral, e seres umbralinos das mais diversas matizes. Insistentemente, ele tenta nos mostrar que esse lugar não é um lar, e aqueles habitantes não são um eles, e sim que aquele lugar é um aqui, apontando para si mesmo, e um nós, indicando uma relação complexa de identificação que não cabe por hora falarmos. Pelo menos não cabia há 13 anos. Hoje é imprescindível, 13 anos era 2017, tá? Agora é 2020. Hoje é imprescindível que falemos desses espaços, os espaços astrais que percorremos,
adentramos são construções coletivas, frutos de pensamentos, sentimentos, vibrações que se consolidam. O umbral é formado, é composto por nossa inconsciência no sentido mais responsável. No sentido mais irresponsável, desculpa. É a somática de nossos desejos, vontades não declarados, não manifestos. Nessa concepção, o sentido básico por ele relatado é o que somos todos um. Não apenas com as partes luminosas acendidas e esclarecidas. Somos um também com as partes sombrias, por vezes trevosas, que fogem da luz e da consciência. Essas partes que não desejamos ver, que escondemos, camuflamos, ocultamos e, pior, apontamos nas outras pessoas. É fundamental olharmos para essas partes que por vezes obsediam a nós mesmos e as pessoas que amamos. É uma perspectiva diferente, é uma perspectiva que vai indicar esses elementos de que são partes nossas. Esses Exus dos quais nós recebemos e por vezes incorporamos são aspectos nossos, enquanto entidade, tá, gente? Aquelas distinções que foram feitas, enquanto entidades, eles trabalham e movimentam tudo isso em nós. É importante a cada médium ir entendendo muito dos seus desejos nos seus mais amplos graus e movimentos, porque é isso que nos permite cada vez mais termos condições materiais, espirituais, astrais, energéticas de lidarmos com o que está posto à nossa volta. Eu não coloco essa atenção toda que aqui descrevo, mas não ignoro de todo como que isso diz respeito também a mim e aos grupos nos quais estou inseridos. Essa representação do individual e do coletivo. Os usos, os termos, as formas com a que a gente anda e tem trabalhado com as entidades pode ampliar muito mais se formos capazes de fazermos exercícios reflexivos, de dialogarmos, conversarmos, estudarmos mais. Estudarmos não só no seu componente exteriorizado, como no seu componente interiorizado. Nessa mescla, nessa junção, o que acontece é um enriquecimento de grupo muito interessante para nós enquanto coletividade, enquanto humanidade. O que mais ocorre nos grupos são esses desejos não manifestos, são essas vaidades não declaradas, são esses orgulhos que dinamitam e implodem os grupos. Das mais diversas ordens, porque isso é um banquete. Da perspectiva aqui do astral, esse desejo que sinto pela minha colega de gira, e que eu não digo, e nem manifesto, e nem toco, nem falo, porque isso é pecado, isso é não sei o quê, isso é obsessão, essas neuras que se cria. O desconforto que me cria, ou que me gera, ao ver um amigo tendo entidades dele sendo mais procuradas do que as minhas. E que também não se discute, não se fala, não se diz. Mas todos esses sentimentos, para quem está trabalhando, vou colocar do lado oposto, só uma representação aqui, porque ao longo a gente vai ver que é difícil fazer essa distinção do oposto das maneiras aqui que eu vou colocar, porque eles acabam servindo a um propósito maior, sistêmico mesmo. Mas inicialmente, então, alguém que quer perturbar a ordem do grupo,
perturbar a ordem da coletividade, perturbar os trabalhos que estão sendo realizados, eles vão nesse prato cheio. Eles vão aí, nesse não falado, nesse não dito, nesse não manifesto, nesse não percebido. E de repente tem ali rusgas, tem cismas, tem quebras, tem inversões muito fortes da energia, tem perda da força do trabalho por essas não observações, por essas não reflexões. A gente pode, enquanto médium encarnados, nos aprimorarmos mais, e esse é um movimento de reflexão que precisamos fazer. Ou é importante que façamos, especialmente se puder ser coletivos. Bem, não, óbvio que todo mundo já sabe que não dá para falar tudo e nem ler tudo. Essa parte aqui, Tranca-Rua, assim como outros Exus, gafados em letras maiúsculas, tem uma base de apoio justamente nessa localidade, onde trabalha com outros irmãos de luz no auxílio a seres que fizeram da vingança, do ódio e do medo a razão de suas vidas. É um lugar terrível, onde o único sentimento, se é que podemos qualificar assim, que impera é o do vazio interior, um nada existencial. Às vezes, alguns desses seres são chamados à superfície, e é aí que se inicia a parte do trabalho de Tranca-Rua e a falange de Exus. Auxiliar no processo de despertar consciencial de todos os envolvidos. A matriz de entendimento para isso é coletiva, plural, sistêmica, desdobrando-se como raízes de uma árvore para diversos pontos. Não importa o ponto no qual se faça a observação, todo ele é plural e coletivo. Se o foco é um médio, logo estamos diante de suas entidades, que se desdobra para uma casa espiritual que ele trabalha. Se estivermos diante de uma casa espiritual, logo nos são apresentados seus membros e, por conseguinte, suas entidades. Se o foco é um visitante, logo estamos diante de sua família e de seus contatos. Não importa por qual via, por qual estrutura, todos são um e percebidos como componentes de uma rede. Um sistema holográfico no qual a parte desvela e revela o todo. Um fragmento comporta toda a característica do todo, e este todo fragmenta a visão de todas as partes. Por essa via de movimentação é que situamos a diferença do espectro consciencial desses seres, de Exu a Exu, aqui com letras minúsculas. O sentido desses seres que trabalham nesse fragmento da totalidade é espelhar, produzir e reproduzir uma cadeia na qual promova a justiça. Uma justiça que se atrela às leis do karma, que se estende do passado ao presente, do presente ao passado. Quanto mais ciência dessa temporalidade, maiores os recursos, as potencialidades dos mensageiros. Praticamente é nesse cenário que Exus trabalha. Aqui tem uma densidade, mas é isso que nós estamos falando, da dificuldade da gente colocar e estabelecer bem e mal, não que não tenha e não que não exista, tá? É porque alguns agentes que estão promovendo atos e ações em nome da maldade, só é assim permitido porque ele desencadeia em toda uma teia, em todo um sistema, em toda uma rede, percepções de avanço. Então, aquele caso de obsessão que pegou um médium, ou que foi feito numa casa espiritual, ou que foi desejado por um terceiro, não importa aí, ele possibilita aquela teia, aquela rede, aquelas pessoas, desde que recorram à ajuda, e os ataques são movimentados muitas vezes para isso,
para que a gente saia do nosso materialismo, das nossas visões mais orgulhosas e procure auxílio, ajuda, e um auxílio e uma ajuda que nos dão uma perspectiva de que há algo maior acontecendo. Então, quando a gente faz esse movimento, há toda uma rede que eu vou chamar aí de bondade, de percepção, de conscientização que espraia e esparge, amplifica. Choque mesmo. Um pôs a mão ali na corrente e todos nós que fazemos parte dessa mesma teia tomamos junto. Alguns com mais intensidade, outros com menos. Mas essa cadeia se estende. Então é dessa cadeia, é dessa rede sistêmica que nós estamos falando. Ah, então por que que deixaram acontecer aquele caso de obsessão? Por que que os mentores espirituais não? Porque é a partir muitas vezes desses atos, dessas pequenas coisas, que a pessoa chega na igreja, chega no centro. A maioria de nós se movimenta, infelizmente, ainda na dor, está acabando, está mudando. Mas grande parte de nós faz um movimento pela dor, pelo sofrimento. E quando fazemos esse movimento, acordamos parte de nós, nós mesmos e toda uma teia de contato e de relações que existem e que estão ao nosso redor. É então por esses viés que eles vão trabalhar. E quanto maior a consciência da entidade tem desses fluxos, dessas engrenagens, da onde ela está inserida, o que ela está perfazendo, como que ela auxilia, maior os recursos que ela tem. Então essa questão dos Exus, eles estão muito direcionados à lei do karma. Eles aplicam a lei do karma. E aquilo que vai surtir efeito ou deixar de surtir efeito se deve, em especial, a essa capacidade que eles possuem de atrair, pensando nessa dimensionalidade na qual eu não estou mais limitado pelo passado, presente e futuro. Eu estou vendo aqui um contínuo, e dentro desse contínuo de ações que eu fiz, desse contínuo de ações que deixei de fazer, eles podem, a partir de um movimento meu, benéfico, maléfico, eu usei o termo de novo, não deveria, mas dentro desse contínuo no qual eu quero presentear alguém, eu posso. O exemplo é terrível, mas é só para a gente ter uma ideia mais concreta. Acelerar parte do processo. Então, aquilo que eu receberia em 2029, há a possibilidade para esses seres trazerem para cá 2020. Enquanto resposta a essa minha ação. O inverso é o que a gente também assiste demais. O castigo dessa minha ação, que viria só em 3424, alguns seres conseguem colocar na nossa porta, toma de presente para você agora. É uma outra relação de temporalidade, é uma outra relação de causa e consequências que não seguem o mesmo fluxo que nós estamos aqui habituados e limitados a fazer e a sentir.
diversas importâncias de se perceber Exu e de se trabalhar com Exu é que eles abrem esses caminhos e potencializam isso de uma forma muito tranquila, mas absolutamente tranquila. A gente toma como mágico e a gente fica de fato encantado, mas esses seres conseguem fazer esses movimentos. Movimentos que hoje a gente vê como de cocriação, de prosperidade, mas trazidos para uma materialidade que eu acho questionável. Acho questionável nesse. Eu estou pensando na teologia da prosperidade, nessa lógica bizonha, e eles fazem uso disso, tá? Teologia da prosperidade fala do diabo o tempo inteiro, porque eles estão trabalhando com Exu o tempo todo. O tempo todo. Ali é outra forma, é outra movimentação. Uma outra hora a gente talvez fale mais sobre isso. Mas essas matrizes das condensações e das materializações, Exus fazem com muita facilidade. Mascar bala de revólver, carro capotar e a pessoa às vezes sair sem nenhum arranhão. Há esses seres que têm essa capacidade de movimentar essas forças. Nós, médios, podemos aprender a movimentar isso com mais consciência. Para ficar rico, milionário? Não, gente. Não. Para que a gente comece a compreender o que é prosperidade no seu sentido espiritual. É essa proteção, é essa amorosidade, é essa retidão, é da justiça, do correto, do certo. E vou transigir, eu estou transigindo, mas é porque você deve. Então aí está posto algumas situações, alguns percalços, é porque está devendo, não tem muito passar o pano, vai pagar. As formas que se paga é aí que mudam e é aí é que entra esses graus de consciência. Hoje eu estou estendendo demais o tempo. Vou ver o que eu arrumo aqui. Já passamos os 35 minutos inicialmente combinados. Aí eu, culpa dele, culpa do meu amigo. Mas é um tema que de fato fascina. Fascina, porque isso eu não posso deixar de falar nesse morte aqui de agora, e talvez as pessoas nem vão chegar até aqui para ouvir. Mas essa movimentação, cada vez mais consciente, se dá a partir da nossa sexualidade. Não sexualidade enquanto genital, sexualidade nesse sentido mais amplo das nossas expressões, especialmente do gosto do nosso desejo. É essa conversa, que é a conversa com o Exu, e é trazer um pouco desses elementos que cai muitas vezes na vaga comum da sexualidade, desculpa, da sensualidade. Então a gente vê aquelas giras com todo aquele clima mesmo, toda aquela energia muito forte no recinto. Lindo aquilo, fantástico aquilo. Já é uma permissão que estamos nos dando de trazer esses elementos e mostrá-los. Mas podemos continuar com esses processos um pouco depois. Perceber o que estamos movimentando, o que estamos trazendo.
Percebemos como essa energia é atrativa e de como que essa atração pode nos levar para muitos lugares e que o desejo não precisa ter esse ar tão sórdido que colocamos e acabamos dando a essa maçã, né? Pam, pararam. Eu tô finalizando. Outro aspecto do trabalho deles é militar, montar guarda e desmantelar quadrilhas umbralinas, retirar casas espirituais, médios, entidades de circulação por estarem tumultuando e dificultando a circulação de luz dos seus laços, aos seus laços. Essa já é uma arquitetura mais sofisticada que conta com diversos tipos de elaboração e entidades para ter funcionamento. Concomitante a tudo isso, eles dão apoio às estruturas das casas espirituais na qual trabalham e frequentam e aos médios que assistem de forma direta. São capazes de impedir vampirização energética, pensamentos negativos destinados aos médios, assim como cuidar de pessoas da assistência que recebem vibrações para não irem à reunião, passando por fatos mais intricados relacionados à materialização, como desviar balas das pessoas, evitar acidentes, retirar pessoas intactas de dentro de um carro com a lataria completamente retorcida. Finalmente, a eles cabem a regulagem de quem entrará na sessão espiritual, ficam na porta, umbral e nas adjacências encruzilhadas, montando guarda, enviando seres impedindo outros de adentrar a reunião. Durante as mesmas, nas desobsessões, até mesmo nas desesclarecimentos e conscientização, levam essas criaturas recolhidas ao longo do dia ou da semana para ouvirem falar e se esclarecer. No término, conduzem cada participante até sua residência para que nada fora dos desígnios do alto ocorra. É parte dessa movimentação desses seres nas suas 24 horas, lá atrás, em 2003, com alguns pequenos adendos em 2017 que fui colocando quando reescrevo, e agora em 2020, quando eu estou aqui lendo alguns fragmentos. Os Exus nos ensinam que para chegarmos à luz, precisamos iluminar e esclarecer as nossas sombras interiores, os nossos porões internos. É isso que eles fazem. Movimentam a nossa energia fantasma, a sexualidade. Mostram-nos que não podemos correr, esconder ou largar a nossa sombra, sob pena de nos perdermos, sob pena de perdermos nossa luz. Precisamos utilizar nossa sombra com carinho e sabedoria para ajudar a esclarecer e acolher os elos que trazemos e carregamos. Eles são mestres do equilíbrio. São bailarinos do astral, o que desvela os trabalhos deles mais importante, o de senhores da lei do karma. Mas antes de desvelarmos isso, eles nos ensinam a arte de caminhar na corda bamba da existência sem medo e ou preconceitos morais, espirituais, sexuais. São seres abertos, que se fazem e se pintam horripilantes, para que consigamos suportar a beleza da sua luz, a majestade do seu gesto, de se fazer pequeno e habitar com os perdidos, sem serem percebidos a sua grande evolução espiritual. Sem percebermos os trabalhos deles, de aplicadores da justiça divina, nas mais diversas formas que cada consciência compreende para o seu processo de crescimento e amadurecimento. Essa é uma parte sempre polêmica. Assim, o bailarinos, né? O bailarinos, eu escrevi assim com o maior respeito a todos vocês, sem nenhuma zoeira mesmo, mas é que é um trabalho, muitas vezes, da maioria desses seres que trabalham como Exus enquanto entidade, de partes dessa teia que tem luminosidade suficiente para estar aí como mestres espirituais, nesse astral lindo, luminoso, iluminado, que todo mundo sonha e quer chegar.
E esses caras, esses seres, se colocam como algo próximo dos Bodhisattvas, personagens da mitologia budista, que nos ensinam a entrar no Nirvana só depois que todos nós nos iluminarmos. Algumas dessas entidades, alguns desses seres, fazem um trabalho muito similar. Eles descem a essa região do lodo e da lama, não por estarem nela, pelo contrário, poderiam estar em outras, mas desenvolvem esse trabalho que aí nós falamos brevemente do que é. Tem exemplos aqui que eu vou deixar lá no blog para que vocês leiam e vejam de alguns casos mais específicos que a gente ficou acompanhando nessas 24 horas e dos como eles procedem nessas 24 horas. E eu não contei, mas alguns se apresentam de forma horripilantes mesmo. Então as primeiras imagens que eu tenho de Tranca-Rua é dele com o corpo todo coberto de pelo, cadeados por todo o corpo, patas praticamente de bode, garras. É essa visão que aqueles olhos quase pegando fogo de vermelho. Então eles se apresentam muitas vezes assim, com essa figura horripilante, e nem vão lá chegando achando que eles são esses bailarinos, esses mestres do equilíbrio, não. Isso é um processo. É um processo no qual essa energia, principalmente em nós, do nosso trato com os nossos preconceitos, com as nossas vaidades, com os nossos orgulhos, com a nossa raiva, com a nossa ira, vão se transmutando também. Vão se alterando também. Isso é encaixado. Não é um lá, como ele diz. É um processo mesmo harmônico do indivíduo, do médium, da entidade, da gira, da casa, do planeta. Então é esse movimento que nós estamos fazendo desde lá de trás e cada vez mais. Respeitar então o trabalho desses seres espirituais é o início de tudo. Porque parte dessas religiões que estão aí batendo neles diuturnamente fazem uso é disso. Fazem uso é desse recurso do medo, da sexualidade, por vezes da culpa. A culpa agora está mais em desuso, culpa, graças a Deus, está saindo de moda. Não que as pessoas ainda não tenham, mas o uso está sendo menor. Então, respeitar o trabalho desses caras é sensacional, e dessas moças também, né? Eu não falei de Maria Padilha, que é uma linda, mas que movimenta essa energia da sexualidade também nos seus mais diversos graus. É esse equilíbrio que lhes dota do merecimento de seres agentes da lei do karma, longe dos palácios suntuosos da justiça divina, na qual os seres que por lá se encontram fazem com que a lei se cumpra mediante a capacidade amorosa e consciencial de cada um. Os Exus são os juízes fardados que aplicam as medidas e as sanções. Os Exus aqui enquanto entidades. A imagem que me foi mostrada é de que a cada consciência tem o seu tribunal. Um tribunal que desconhecemos a amorosidade. Esse desconhecimento nos faz acreditar que tudo funciona pela dor, pelo sofrimento, pela culpa e pelo castigo. A maioria de nós não consegue aprender pela docilidade, pelo entendimento, pela fala amorosa. A maioria de nós só concebe a aprendizagem quando ela está associada ao sofrimento, à dor e ao castigo. Os Exus são seres que regulam essas medidas nos planos mais densificados. São eles que, abandonando a sua amorosidade, fazem uso de uma regulação mais instintiva, visceral, aplicando as leis de causa e consequência sem perdão, quase que nos moldes da lei de Talião. Então,
é isso. Assim, eu excedi o tempo, passei a princípio daquele tempo que eu imaginei, mas está mais ou menos dentro. É uma energia que a gente precisa aprender a lidar e lidar com responsabilidade. A energia Exu, que traz esse movimento da sexualidade nos seus aspectos mais diversos e amplos, é algo que a gente pode e deve aprender a lidar conosco em nós, com os parceiros, as parceiras, coletivamente, e isso vai limpando esse caos que nós estamos vivenciando aí ainda hoje. É caótico mesmo, as redes sociais, o que temos dito, o que temos falado, como estamos nos tratando e tratando as outras pessoas, mas, por incrível que pareça, está melhorando. Vai melhorar mais à medida que cada um de nós ter mais consciência dos próprios desejos. Boa noite a todos. Mandem aí, eu vi muita gente, eu vou, né, igual, muita gente pra caramba, me mandando mensagem PVT. Não tem essa quantidade não, viu? Mas algumas pessoas mandando mensagem PVT, falando do que ocorreu quando viram. Escrevam aí, porque a gente compartilha essa energia do coletivo. Eu não venho sempre. Eu entro uma vez na semana, agora eu vou entrar para mandar, mas vejo as notificações e tento responder, às vezes melhor coletivamente. Individualmente não, individualmente é muito mais rápido entrar em contato comigo, conversar comigo e às vezes eu consegui responder. Mas as imagens que muitos de vocês trouxeram e compartilharam comigo seria maravilhoso. As perguntas também, se vocês pudessem trazer aqui para o grupo. Beijo grande em todos.